Sou Etelvina Prateado e serei responsável pela condução e mediação da live de hoje, a nossa 16ª live, que tem um convidado muito especial, Ilan Breman. Então vão entrando, sejam todos bem-vindos, vamos convidar o Ilan. Que bom, uma noite realmente de muitas conversas e discussões interessantes. Estão entrando, sejam bem-vindos. Ilan, que prazer! Bom! Tudo jóia. Que honra! Bom, eu estava... É um prazer, Etelvina. É um prazer. Que bom. Eu estava já abrindo, né? Me apresentei, sou Etelvina Prateado, sócia do Ateliê Prateado. Nós estamos em Lajeado, no Rio Grande do Sul. O meu sócio, Enio Bergamassi, está conosco no chat. E eu estava dizendo da nossa alegria. Essa é a nossa 16ª edição do Projeto Prosas. Então, é a nossa 16ª prosa. E esse projeto nasceu de um desejo de nós conversarmos com pessoas ligadas à educação, ligadas à cultura da infância, para que nós pudéssemos construir conteúdos de qualidade e que pudéssemos criar uma corrente de apoio nesse momento de pandemia. E uma grande honra tê-lo conosco. Tenho acompanhado, dentro do possível, né, esse movimento que você tem feito. Então, eu gostaria muito de ressaltar o quanto as suas ações, e ações com pessoas como você, que a gente está tendo a oportunidade de reencontrar, de conhecer, tem feito a diferença. Então, de cara, eu quero muito agradecer a sua generosidade, tanto por ter aceitado o nosso convite para essa conversa, quanto a tantos outros convites que você tem se disponibilizado a conversar. Eu sei que hoje eu pude acompanhá-lo, hoje à tarde você fez uma discussão com mais 3 pessoas, né, falando do seu trabalho. E isso traz um alento muito grande. Um alento de que o conhecimento ele está aí para ser servido, esse é o papel do conhecimento, né? E nos inspira a fazer diferença nos lugares onde nós estamos, a defendermos a infância, defendermos a criança, a família, a sociedade e um mundo melhor. Então, muito bem-vindo. Obrigado pelas palavras. É um prazer poder aqui estar compartilhando com vocês. Está muito frio aí? Está toda agasalhada? Tá, estou toda agasalhada. Sim, sim. Tem umas 2 semanas que esfriou. Hoje foi um dia mais nublado, chuvoso. E eu sou de Goiânia, natural de Goiânia, então tem um ano que eu moro aqui, eu vinha passear bastante, mas eu sinto bastante frio. Qual a temperatura está aí agora? Só de curiosidade. Eu vou olhar. Eu queria ter olhado e não olhei. Eu vou checar aqui e já te conto, Ilan. Tá bom, e eu vou dando boa noite para todo mundo que está chegando. Eu vou checar, eu quero saber também. Eu vou te contar. E conta como é que está aí em São Paulo. Você sabe que eu adoro assim, frio com céu azul. Sabe aquele outono ou inverno, mas tem um céu azul. Tenho boas lembranças da infância. Eu ia muito para Buenos Aires na minha infância. Minha família é de Buenos Aires. E assim, as grandes lembranças que eu tenho assim era julho, que deve ser o mesmo frio de vocês, era aquele frio que beirava assim a zero, abaixo de zero, mas tinha um céu azul tão lindo, uma cor tão bonita. Então toda vez que eu me reencontro com céu azul e com friozinho, isso me dá boas lembranças. Eu gosto. Eu também gosto, tem sido. E aqui tem dias lindos. Hoje, especialmente, foi um dia mais nublado. Mas não está tão frio assim, não. Eu estou sentindo frio. Aqui agora estão 17 graus, segundo aqui o Google. Aqui eu tô... também. Está uns 17, 18 também. Mas está mais úmido por aqui. E é isso, né? E é tão engraçado que a gente está bem perto da Argentina, né? Acho que a questão climática, a zona temperada é muito, aqui as características são muito, muito próximas. Mas há dias lindos mesmo, iluminados, o céu todo azul, límpido, né? E aquele friozinho gostoso, inspirador. Sabe o que está me vindo agora na cabeça, que é engraçado? Eu estou vindo agora na cabeça aqui porque, assim, não sei você, mas essa coisa de falar de tempo e de clima é papo de elevador, né? Você entra no elevador e acho que faz 3 meses que eu não ando de elevador com ninguém. Então, acho que pela primeira vez estou falando sobre o tempo com alguém. Porque, assim, quando você entra no elevador, o que você fala do elevador? O tempo tá bonito, não tá, vai chover. E agora a gente faz 3... Eu não entro no elevador mais com ninguém, a gente tá entrando só sozinhos, né? Que é a recomendação. Então, acho que a gente tá fazendo um pouco isso, né? Saudade do elevador, de ficar junto, né?
Bacana, Ilan, porque as relações têm sido realmente, é sobre isso que a gente vai conversar um pouco, né? Eu, especialmente, tenho aproveitado esse tempo para ler bastante, para conversar com muitas pessoas pela internet, né? Por esse meio, especialmente, mas faz falta um bom diálogo de elevador, né? Faz falta um bom diálogo na padaria. Então, já para contar casos, e a gente entra no tema, essa semana passada, nós tínhamos muitos dias sem sair de casa, e eu tenho uma filha que vai fazer 4 anos, e ela estava bastante inquieta, queria dar uma volta, e eu precisei vir até o ateliê, resolver uma questão, e a trouxe, estava sozinha nesse espaço, e daqui nós resolvemos passar na padaria, porque nós não precisávamos pegar um pão. Eu me senti uma ET, para dizer etéia, na padaria. Que sensação estranha, que coisa diferente. Comprar um pão tornou-se algo tão longe de mim, uma sensação tão diferente. Falei, meu Deus, que coisa estranha, né? E é sobre isso, Ila. Eu acho que o convite hoje, na verdade, né, o tema foi sugerido por você, livros, leituras, imaginação no mundo em isolamento. E a gente precisa pensar muito, né? A literatura é a sua área de estudo e é um espaço que nós também defendemos muito, que as crianças têm direito, e os jovens têm direito a ter acesso à literatura de qualidade. Mas nunca, e aí a nossa história, né, foi tão importante a literatura nesse momento, porque nós não somos mais os mesmos sujeitos. A sensação da falta de um bom dia ou boa tarde, de falar sobre o tempo no elevador, a sensação de comprar um pão e se sentir diferente, e as relações. E a literatura tem esse poder de nos conectar ou nos reconectar em espaços e tempos diferentes. E você, eu tenho lido bastante, já leio bastante e revisitado bastante as suas obras, e você é um defensor nato. E desse direito de que todos nós temos de ter acesso de qualidade à literatura, e o contato com a infância, o valor, a importância de nós olharmos para a infância com respeito. E eu separei aqui 4 tópicos, não sei se a gente pode combinar aqui, né, se a gente vai conseguir vencer. Eu acho que o tempo que a gente tiver, eu tenho certeza que vai ser muito bem aproveitado, as pessoas estão entrando, e que bom, venham mesmo, acho que essa conversa vai ser muito boa. Mas eu pensei em uma caminhada, né, você tem um estudo, a sua tese de doutorado, você olhou muito para a infância. A sua trajetória, você começa na escola, conta histórias, mas no mestrado você olha para a história, né? Contação de história na escola, o papel da literatura. No doutorado você avança, né, e vai olhar, então, para a infância, para o papel da literatura, para o politicamente correto, como isso constitui ou não a criança, e você, então, caminha para essa defesa de que nós precisamos hoje de uma imunidade literária, que acalenta a nossa alma, né? E traz consigo aí vários autores, vários filósofos, várias reflexões. Eu acho que a gente podia começar falando um pouquinho da infância, né? Eu pensei em falar um pouquinho da infância, da literatura, o papel da literatura antes, durante a pandemia, para a gente situar, né? E aproveitar muito a sua fala. Então, vamos lá, então. Então, primeiramente, acho que eu gosto muito de etimologia, né? Etimologia significa o sentido verdadeiro das palavras. Eu sou um xereta, não sou um especialista, sou um curioso, e por muitos anos eu estudei por conta própria, tem muitos dicionários aqui atrás de etimologia de vários cantos do mundo, não só em português, porque eu acho que quando a gente descobre a origem de uma palavra, desvela ela, tira a cortina atrás da palavra, a palavra ganha um outro sentido, ganha uma outra força, e a gente repara também como que a palavra ela é viva, né? Porque a etimologia ela vai mudando, não é uma coisa fixa. As pessoas que querem aprisionar as palavras, né? Aprisionar e deixá-las né? com as suas correntes, isso é um erro, né? E a etimologia ela ensina isso. Então, por exemplo, do que eu estou falando, a palavra aperitivo, o que te lembra a palavra aperitivo? Me lembra desejo, comida, prazer, que vem algo a mais, que é só um começo de algo muito bom. Aperitivo, hoje em dia tem esse sentido, ou seja, você come, né, essa coisa que você vai comer antes do jantar, o amendoinzinho, o comecinho de uma alimentação. Se você vai pegar a etimologia de aperitivo antigo, né, assim, o começo, o aperitivo do latim, era o contrário, era aquilo que a gente põe para fora, aquilo que a gente vomita. Olha que coisa interessante. Ou seja, quer dizer, o tempo fez com que essa palavra virasse de ponta cabeça e que o seu sentido também virasse de ponta cabeça. Ou seja, hoje aperitivo não é aquilo que a gente põe para fora, e sim aquilo que a gente põe para dentro.
Então a gente entender a origem das palavras e como elas flutuam no tempo é muito bonito, é bonito. Então, por exemplo, a palavra, que é a sua área de atuação, e de uma forma indireta a minha também, é a palavra escola. Eu acho curioso que muita gente que trabalha com escola, às vezes não sabe a origem da palavra escola, e a gente tem que saber, ajuda bastante. Então, a palavra escola, ela vem do grego, tudo vem do grego, grego, latim, assim, a palavra escola vem do grego, e significa, por incrível que pareça, ócio. Ócio. O que seria, e por que significa ócio? Vai mais a fundo na etimologia. Por que ócio? Né? Essa palavra, significado, ele está nos filósofos pós-socráticos, né? Sócrates, que deu aula para Platão, que deu aula para Aristóteles. Porque as escolas daquele tempo grego eram escolas onde tinha que existir o tempo. Ócio não é descanso. Ócio é sinônimo de tempo. E tempo para quê na escola grega? A escola grega tinha que ter tempo para contemplar, observar, compartilhar, estudar, porque é uma escola, estudar, trabalhar o corpo. Não tem coisa mais assim, que me deixa mais assim entristecido vendo escolas que retiram, por exemplo, momentos de parque, de educação física, porque acham que não tem tempo, porque não importa, porque tem que fazer conteúdo, sendo que, né, mente sã, corpo são e vice-versa. Quer dizer, uma coisa meio óbvia, né, que não adianta você falar de conteúdo se você não estiver bem de corpo. E todos os filósofos gregos, todos eles eram sarados, dizem que eles praticavam esporte, eram tudo gente marombada, né? Sócrates, principalmente, era bem marombado, dizem. Porque eles sabiam da importância que, para você poder pensar, você precisa estar saudável, uma coisa meio óbvia, né? Então, assim, você remeter, você conseguir voltar a uma palavra é uma coisa muito bonita de compreensão. E quando você fala da infância, a infância exatamente também tem isso, né? A gente acha que a infância é um conceito que sempre existiu. E isso não é verdade. Ele é um conceito. Ele é um conceito. E sendo um conceito, ele foi criado e pode desaparecer. O que sempre existiu foram as crianças. Você nasce e vira criança. Mas ser criança e infância são coisas diferentes. Porque até um certo momento histórico, criança e nada era a mesma coisa. Você ter noção, nos testamentos da Idade Média, da França da Idade Média, nem constava nome de criança, porque as crianças morriam tanto, se dava tão pouco valor à criança, nem nome eles ganhavam muitas vezes. Não tinha nem nome, porque, enfim, isso foi se modificando com o tempo. Então se criou um conceito de infância, isso foi sendo construído nos últimos 500 anos, e esse conceito de infância está muito ligado até com a própria etimologia da palavra infância. A infância vem do latim e significa aquele que não fala. Olha que coisa mais maluca, né? Para criança. Porque na época que a infância foi criada como conceito, ainda tinha esse resquício de que criança é um ser mudo, que não tem voz, que não é sujeito né, da sua existência, ele é apenas um apêndice da família que vai ajudar a trabalhar, que vai ajudar somente isso, né? Com 7 anos a criança já trabalhava, ela já frequentava, já se misturava com o mundo adulto de uma forma promíscua e não tinha roupa infantil, não existia brinquedo infantil, não existia literatura infantil, não existia médico para criança. Então, tudo isso que a gente acha sempre teve pediatra. Pediatra é uma coisa de 300 anos. Livro infantil, com esse nome, é coisa de 300, 400 anos. Roupa para criança, 300, 400 anos. Entendeu? É só você ver nas pinturas antigas, você vê as crianças com... Tem um pintor flamengo que eu gosto muito, tá depois na internet vocês procuram, chama Bosch. E o Bosch, ele tem figuras medievais, e você vê as crianças do Bosch assim, com roupas de adulto, comprida, não sei o que, não tem roupa de criança, não tem. Então, assim, quando a gente fala de infância hoje, a gente tem que ter a consciência que muita gente batalhou para a gente estabelecer esse conceito, que é uma fase da vida, infância, separada do mundo adulto, que tem as suas demandas características, que não se deve misturar em muitas coisas com o mundo adulto, que tem que ser cuidado de forma diferente. Né? Então a gente acha, não, mas isso não vai desaparecer nunca. Olha, gente, isso pode desaparecer como já desapareceu. Né? Para vocês terem noção, as coisas no mundo, elas não são
fixas e perenes. A coisa mais clara é agora a quarentena. Quebrou toda a nossa arrogância, a arrogância progressista, a arrogância tecnológica, a arrogância tecnicista, achando que a gente tinha já conquistado tudo, nunca mais teremos pragas, pestes e guerras, agora é só para frente. Cara, veio a quarentena para acabar com a nossa arrogância. Veio aquela coisa abominável que o policial fez com o George Floyd dos Estados Unidos para mostrar que somos... Tem gente que é besta nesse mundo, né? Que é gente monstruosa, assim, entendeu? Não, já avançamos, conquistamos os direitos, conquistamos... E vem o cara e enfia o joelho num cara que tá deitado já, né? Matando o cara, asfixiando bilhões de pessoas vendo aquilo. Quer dizer, então, a gente não tem... a gente tem essa impressão sempre de que tudo que a gente tem, ele é perene. E não é. Tudo foi conquistado e tem que ser mantido, tem que ser preservado, lutado, a duras penas, né? As minhas filhas aqui na quarentena, que elas estão assim, elas veem o que está acontecendo no mundo, então, e ficam assim indignadas com o que aconteceu nos Estados Unidos. E é isso, essa indignação é que vai fazer com que a gente né, melhore e fale assim, olha, cara, a gente não aceita isso. Não, imagina, os direitos não estão dados os direitos. Estão no papel, a gente tem que praticá-los, os direitos. Para a infância é a mesma coisa. Para a infância, achar que a criança já não, porque tem momentos aqui na nossa sociedade que a gente novamente volta para trás e adultiza a criança. Põe roupa, por exemplo, eu acho isso uma coisa complicada. Põe roupa de adulto em criança. Veste meninas de 4 anos com saltinhos de 10 centímetros. Não estou falando não tô falando da brincadeira, viu? Daquela brincadeira que as minhas filhas faziam em casa, de se vestir igual a mãe, se maquiar. Isso é lindo, eu brincava com elas. Isso é uma coisa, brincar de ser adulto é lindo, é bonito, faz parte da infância. Outra coisa é ser adulto, você sair com a sua filha, sair com crianças de 3, 4 anos, vestido como adultos, porque eles não são adultos. É como eu acho um absurdo quando você dá celular de 10 mil reais na mão de uma criança pequena. Elas não são adultas, né? Precisa ser conquistado, né? Então você tem começa a ter também uma indiferenciação novamente entre crianças e adultos, que era coisa do passado. E a gente tem que chamar atenção para isso e novamente a gente consegue fazer essa separação. Então, a gente falar de infância é a gente brigar por esse conceito e não baixar a guarda, porque a gente pode retroceder, a gente está vendo, para a gente retroceder é muito rápido. A coisa de retroceder é tão rápido que a gente nem imagina. Então, tem que ficar bem atento. Falei muito, chega. Não, mas é isso, Ila. E o Ateliê Prateado, a base que sustenta todos os trabalhos que ocorrem aqui é a defesa, a valorização, a promoção, a discussão da cultura da infância. Nós entendemos que a criança é esse sujeito de direito, é esse sujeito que é extremamente inteligente, capaz, que precisa e merece ser escutado, que merece ter voz, que merece ser compreendido, e que o adulto, ele é o tutor, ele é o responsável por oferecer boas experiências para que essa criança se desenvolva. E você fala da adultização. A nossa cultura, assim, a gente está vivendo um momento muito, muito complexo, e é interessante, você falou, tem um dos seus trabalhos que você fala do apagão de 2000, né? No ano 2000 ocorreram vários apagões no Brasil e muitas famílias pararam para contar histórias, para ler, para se reencontrar. E a pós-modernidade virou pó. Né? A nossa pós-modernidade virou pó. Você falou sobre isso. Onde é que nós estamos? Nós estamos... Né? Os nossos ideais, as nossas crenças... Né? Você acabou de citar um triste exemplo dos Estados Unidos, a gente vivenciou um exemplo agora no Recife também muito triste, relacionado à perda de vidas, e a nossa defesa é a vida é importante, e a gente precisa olhar para esse sujeito criança, olhar para a família, e os educadores precisam também olhar para essa criança, né? Para a gente criar uma rede que dê sustentação a esse trabalho. E eu fico pensando, Ilan, no papel específico da literatura nesse momento. Antônio Cândido fala da grande potência da literatura, do poder humanizador, da possibilidade de se confrontar com sentimentos, né? Vivenciar mundos, e você fala muito sobre isso, como isso dá alicerce para a construção desse sujeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Você conhece alguém próximo de você? Pessoas que você trabalha, né? Pessoas parentes, que não consomem fantasia,
que não consomem... É impossível. Quando a gente fala de literatura, a gente pode falar de ficção. Você conhece alguém que não escuta música? Você conhece alguém que não vê Netflix, que não escuta um repente na rua, que não gosta de uma boa fofoca, aquelas fofocas boas, um conto de assombração? Você conhece alguém assim? Imagina, é impossível, não seria ser humano, né? Então, é exatamente isso. Então, é claro que você tem gradações, você pode fazer das gradações de qualidade da fantasia, mas a necessidade por ficção, tipo, depois a gente pode falar mais da literatura, mas a necessidade por ficção é uma necessidade quase igual, eu te diria, à água. A água. A gente não consegue viver sem ficção. Sabia que tem uns relatos bem tristes, horrorosos, sobre a época da tortura aqui no Brasil? Não só no Brasil, mas isso aconteceu em vários cantos onde se torturava pessoas, que uma das formas de torturar as pessoas é não deixarem elas sonharem. Então elas estão lá entrando no sono, e quando chega no movimento REM dos olhos, que é indicativo do sonho, o cara é acordado. E passa o tempo inteiro fazendo isso. E as pessoas vão enlouquecendo. Porque sonhar, que também faz parte, o sonho tem a ver com o consumir a sua própria ficção, sua autoficção, né? O que você inventa, né? O sonhar faz parte do equilíbrio mental da gente. Então, se a gente não sonha, a gente enlouquece. Só que o sonho, ele não tem a ver só com o mundo do sono. O sonho tem a ver também com o mundo desperto. E no mundo desperto, o sonho se concretiza em literatura, em novela, em música, em fofoca, em Twitter, em Instagram, né? A ficção, né? Ela vai se materializando nesses componentes. Então, eu não conheço... Pode ser o cara mais reacionário, mais conservador, que fale mal da arte. Esse cara que fala mal da arte consome sem ele saber ficção. Você tá lá ouvindo a musiquinha dele, ele não ia conseguir viver, tá? Sem ouvir a musiquinha dele, escutar o outro caos de outra pessoa, né? Ele fica lá, tapar uma apresentação lá de rua, ele vai lá olhar. Então, isso faz parte da nossa vida, né? A gente não vive sem isso. Claro que a gente pode começar a falar sobre a qualidade dessa fantasia, porque quanto mais qualidade, mais impacto tem na nossa mente, no nosso corpo, mais positivo, obviamente. Quanto mais qualidade, melhor. Isso é como comida, né, galera? É como comida. Você vai comer fast food, você vai, durante um mês, você vai apodrecer, que nem um americano que fez isso durante um mês. Veja no YouTube o documentário Super Size Me. O cara passou um mês comendo McDonald's. Nada contra McDonald's, eu comia de vez em quando, mas de vez em quando. Então, o cara passou um mês comendo. Então, ele apodreceu, porque o lado não presta. Então, mas alimentava, entre aspas, mas o cara foi apodrecendo. A mesma coisa vale para fantasia. Então, se a gente só consome fantasia ruim, né, uma fantasia empobrecida, a nossa vida também fica empobrecida, né? A gente é suprido mais ou menos com aquilo que a gente quer de fantasia, mas não é o pratão de arroz, feijão, carnão e salada que sustenta, que delícia, macarronada, bolonhesa, aquele pratão que a gente bate, que é gostoso, nutritivo, que a gente tem lembrança e tudo mais. A fantasia de qualidade, ela tem esse mesmo efeito na vida do ser humano. E claro, quanto mais cedo a gente alimentar... Aliás, a palavra aluno vem daí, né? Aluno significa aquele que é alimentado, né? Aquele que é alimentado. Então, quanto mais a gente alimentar as crianças desde cedo, né, de comida simbólica de qualidade, né, de alimentos, né, de alimentos simbólicos, realmente com muita nutrição, mais ela vai se desenvolver com qualidade, com potência. Quanto mais cedo, nunca é tarde. Eu acho que essa coisa é uma coisa que eu não gosto, assim, quando as pessoas falam muito assim, eu sou assim e não vou mudar, cara. Como eu não gosto dessa frase? Eu sou assim e não vou mudar. Gente, então a gente não é ser humano, a gente é outra coisa. Porque quem assim não vai mudar é bicho. Bicho é bicho e não muda, né? Tigre é tigre e nunca mudou. Nós somos humanos porque nós conseguimos mudar, ora as bolas, né? A gente vai mudando, a gente fica indignado, a gente fica feliz, a gente fica triste, a gente consegue pensar, avaliar as coisas. Então, assim, mesmo que quanto antes melhor a gente comece a fazer esse trabalho, nada, não tem nada escrito que diz que você não pode começar a mudar sendo velho. É mais difícil, sim, mas dá para mudar. Vou contar aqui um caso sobre isso, que tem a ver com isso. O filósofo Sócrates, não o Sócrates
do Corinthians, que eu conheci quando era criança e fiquei muito emocionado. Não esse. O Sócrates, o filósofo, ele, no final da vida dele, ele foi condenado à morte. Muitas intrigas rolando em Atenas, falavam que ele estava corrompendo os jovens, que ele, enfim, trazendo deuses e pessoas, não, fazendo com que as pessoas odiassem os deuses, é uma coisa horrorosa, as pessoas morriam de inveja dele. Mas enfim, ele foi ameaçado de morte, ele foi condenado à morte, teve lá um julgamento e tudo mais, e o Sócrates poderia ter fugido, ele era tão amado pelos seus alunos, ele tinha assim, uma sabedoria tamanha, e as pessoas inteligentes percebiam isso e disseram para ele assim, vamos fugir, você consegue? Não, falou, não, eles me condenaram à morte, eu vou morrer. E a condenação de morte de Sócrates foi tomar cicuta, se matar, né? Só que antes dele se matar, ele passou, teve lá isso está na história, o Sócrates não escreveu nada, tá? Tudo que eu estou contando aqui são pessoas que escreveram sobre isso, como Platão, como Xenofonte. O Sócrates não deixou uma palavra escrita, é tudo outras pessoas. O Platão foi aluno dele. Então, o Platão nos conta, né, que quando foi marcado a morte, né, que ele ia tomar cicuta, teve no meio do caminho um feriadão, né? E esse feriadão prolongado era de um mês. Então falou assim, vamos esperar acabar o feriadão para você tomar cicuta. Então ele passou um mês na cadeia recebendo visitas dos alunos, da mulher, da Xantipa, que era mulher com os filhos e tudo mais. E aí tem uma cena, por isso que eu tô lembrando disso agora, eu falei sobre as coisas que eu não gosto, que as pessoas falam assim, eu sou assim, não vou mudar. Eu não gosto, cara, eu não gosto. Tava assim, ele tava lá passando esse mês lá, os alunos visitando, conversando com ele e tudo mais. E o que acontece? 10 dias antes de morrer, 15 dias, passa um aluno e vê o Sócrates com uma flauta na boca, dedilhando, fazendo aqueles barulhos. Sabe quando você tem o seu filho com a flauta doce no começo, aquela coisa horrorosa? Você fala, pelo amor de Deus, para com isso, meu amor. Tá, aquela coisa horrorosa. Tá. Eles têm que segurar a onda, porque tá lá treinando. Aí tava imagina o Sócrates com 70 e poucos anos fazendo isso, né? Aí o aluno chegou e viu aquela cena e falou, mas, mestre, eu não tô entendendo nada. O que tá rolando? Assim, você vai morrer daqui 10 dias, 15 dias. Você tá tocando flauta, aprendendo flauta? É isso que eu tô entendendo. Eu falo assim, tô aprendendo flauta. Eu morri? Não. Então ainda tenho tempo para aprender alguma coisa nova na vida. Eu não tô morto, então quando eu morrer não vou mais aprender, mas eu tô vivo, ainda consigo, né? Ele queria, na verdade, passar uma mensagem pro aluno. Ele não queria realmente aprender a tocar flauta. Ele queria estar passando um exemplo de como que a gente não pode falar que eu sou assim, pronto, não dá mais para aprender, não dá mais para mudar. Ele quis mostrar que sim, enquanto a gente está vivo, temos a possibilidade da mudança. Você pode não querer, é o seu direito. Mas falar, eu sou assim, não vou mudar, isso não é verdade. Você pode não querer, olha, não quero, tá bom, isso é o direito de não querer. Mas que você pode, você pode. Isso é uma coisa bem diferente, né? Me lembrei da história de Mandela também. Mais próximo, né, cronologicamente, né? Mas Mandela foi um exemplo também de luta e resistência, de transformação constante, com as mortes declaradas muito próximas, né? A própria situação a qual ele viveu. Sim. Me lembrei da história dele. Bom, Ilan, você fez uma defesa muito grande, né, do direito de todos nós sujeitos temos de sonhar, de viver. E eu vou focar na criança, tá? A criança, ela tem o direito, é natural, o brincar, o sonhar, e cabe ao adulto proporcionar, né, situações muito boas. Você falou sobre isso, sobre alimentação, né, sobre a qualidade do que se oferece a essa criança. E a necessidade de um exercício de escuta atenta para atender essa necessidade. E são as experiências de qualidade que vão favorecer o desenvolvimento do corpo são e mente sã, que você trouxe também lá atrás. E eu vou agora focar um pouquinho na literatura, tá? Como a literatura pode ajudar a constituir não só a criança, mas o adulto, porque a literatura ela é ampla e a literatura infanto-juvenil, tida como uma literatura própria para criança, na verdade ela acalenta muito mais o adulto, ela tem esse poder, nós nos reencontramos muito nesse contexto. Então, qual o papel da literatura, como a literatura pode contribuir para esses encontros de adultos e crianças e nessa constituição desse sujeito criança? E aí você fala da qualidade, a sua defesa também em relação à qualidade. A criança, ela é um ser complexo. O que significa isso? A gente às vezes olha a criança como um ser
simplista. Não simples, que simples é uma coisa bonita até, né? Mas simplista, ou seja, muito, muito rasa e tudo mais. E não é verdade. A criança, ela tem muitas emoções, ela tem várias... Quem trabalha com criança sabe disso, várias questões, né? Ela é uma... A criança é um ser apaixonante, mas ao mesmo tempo pode ser um ser explosivo, né? Explosivo. Pode ser um ser de uma solar, de um sol imenso, mas pode ser também de uma lua lunar triste para baixo, e pode ser tudo isso ao mesmo tempo, pode ser solar, lunar, vulcânica, corajosa, tudo ao mesmo tempo, em 5 minutos, né? Então, essa complexidade da infância, ela precisa dialogar com algo que mostre como que ela é, né? E esses sentimentos, né, como eles são. A criança vai sentindo o mundo como uma esponja, né? Ela é uma esponja que absorve o mundo. Eu até tenho um livro que eu brinco com isso, porque eu era um pouco assim quando criança, que chama A Menina Furacão e o Menino Esponja, né? Eu tenho um livro assim. Essa coisa da criança, ela vai sugando o seu entorno e vai sentindo, além das suas próprias emoções, além de ter esse mundo tão complexo, ela vai sentindo a complexidade da vida. Nesse momento, por exemplo, ela está sentindo o medo, a incerteza. Será que meu pai vai voltar a trabalhar? Será que vai ter dinheiro? E a vovó vai estar bem? Ou não vai estar bem? O que vai acontecer? Isso tudo ela vai sentindo no seu corpo, mas muitas vezes, quando ela é muito pequena, ela não consegue nomear. E até criança grande, até adulto, às vezes não consegue nomear. Ela vai, né, sentindo todas essas emoções e não vai entendendo muito bem como lidar com isso. E aí que entra o papel da ficção, da literatura, das histórias. E sempre teve uma dessas funções. Tem várias funções. Porque as histórias, eu falo que elas são um mapa emocional da criança. Vão mostrando para a criança em que pé que estão as coisas. Né? É uma bússola e uma âncora ao mesmo tempo. Né? É uma bússola que vai norteando um pouco a criança nesse mundo tão caótico, porque é um mundo caótico, e que a gente procura organizar ao mesmo tempo. As histórias ajudam a organizar a vida mental da criança, isso é um fato, tá? E não só das crianças, como a nossa também. Uma boa história, um bom filme, coloca a gente, organiza a gente. Eu tô vendo agora um seriado na Globoplay com a minha esposa que tá me impactando demais, assim. Mas brasileiro, eu já tinha visto as primeiras temporadas, mas esse último chama Sessão de Terapia, é com o Selton Mello. E as pessoas vão narrando nas terapias suas histórias. Cara, e aquilo tá me dando uns insights e é profundo, dá vontade de chorar, dá vontade de rir, é muito profundo. E aí você vai se localizar, com as histórias que você está escutando lá, você vai se localizando, é bússola mesmo. Poxa, olha como ela tá, essa mulher, olha a resposta do cara, vai te organizando. Para criança, isso ainda é mais forte, porque eu sou adulto, eu consigo, teoricamente, consegue nomear. Teoricamente, eu conseguiria lidar melhor com essas coisas. A criança não tem tantas ferramentas nem internas, nem externas para lidar com tamanha demanda. E as histórias vão organizando e colocando um pouco cada coisa no seu lugar, porque a história, uma história de muita qualidade, como, por exemplo, um belo conto de fada, como a Chapeuzinho Vermelho, como João e Maria, como Os Três Porquinhos, né, como Rumpelstiltskin, como a Branca de Neve, como a Cinderela, e assim vai por diante. Essas histórias, por exemplo, os contos de fadas, elas vão falando para a criança o quê? Olha, criançada, tá na história, é só você prestar atenção nessas histórias, porque lá tá isso. Olha, a vida não é fácil. Galera, a vida não é fácil. Ó, a gente tá vivendo isso agora, né? Olha lá, na Cinderela a vida não foi fácil. Na Cinderela, na Branca de Neve, a vida não foi fácil. Os Três Porquinhos quase viraram um churrasquinho. Chapeuzinho Vermelho, a vida não é fácil. Então, a história diz assim, a vida não é fácil, mas no caminhar da vida, porque nas histórias sempre tem caminhar. A Branca de Neve caminha, a Cinderela caminha, todos caminham. Todos saem do lugar que é familiar para uma caminhada. Todos saem de sua casa pro novo, pro inesperado, pro incerto. E nessa caminhada, nas histórias, sempre tem pessoas que ajudam. A Branca de Neve, a Cinderela, os Três Porquinhos, sempre tem gente. Os Três Porquinhos, os irmãos vão se ajudando. Na Branca de Neve, você tem os passarinhos, na Cinderela, você tem não sei o que lá. Você tem pessoas que vão te. A fada madrinha. Então, diz pra criança: a vida não é fácil, a caminhada tem problemas, mas tem pessoas que vão estar junto.
provavelmente a relação da criança na hora é com o pai que está contando, com a mãe que está contando, com o professor que está contando. Tem pessoas que vão te ajudar, tá? A bruxa vai aparecer como vírus. O vírus é a bruxa. O ogro é a bruxa. O ogro é a bruxa, né? O ogro é o vírus, a bruxa é o vírus. Então, assim, vão aparecer no seu caminho. Mas com a ajuda das pessoas ao seu lado, com muita coragem, com muita persistência, com muita resiliência, você vai conseguir derrotar os seus próprios medos. Você vai conseguir derrotar os seus obstáculos. Então, a história além de tudo mais, insufla na criança o que mais a gente precisa hoje, que é coragem, esperança, robustez. Eu falo muito de robustez, né? Robustez, ou seja, ela não fragiliza a criança. A história, ela é ao contrário da fragilidade. A história dá robustez para a criança. Ela se arma simbolicamente para enfrentar a loucura que é a vida. E mais agora ainda. Então, ela consegue entender o que é a morte, porque nas histórias aparecem a morte, né? Histórias infantis que não tem, às vezes, que você vai só ler histórias que não tenham morte, tem uma coisa errada. Porque nos contos de fadas aparece a morte, porque a morte faz parte. Gente, não é para ler o massacre da Serra Elétrica para as crianças, mas nas boas histórias para criança, de vez em quando aparece alguém que morre. Mas é uma morte contextualizada, tem lá a sua noção e tudo mais. Então, aparece a finitude, que é uma coisa que a gente está vivendo muito, né? Então, a criança consegue entender um pouco a finitude, o legado, a finitude, o que é a vida, o que é a morte, né? O que está acontecendo. Então, olha que potência que tem uma história para criança. Que potência. É a potência que eu sinto quando eu leio. Eu estou lendo agora um romance de um amigo meu, romancista adulto, chama Jacques Fuchs. Eu fiz uma live com ele, uma Nobel. É um livro... Cara, mas assim, Foi fantástico. Ele vai te organizando, eu tô lendo lá. Aí quando eu vejo a sessão de terapia, tô lá viajando. Gente, e é claro que tem vezes que eu tô nem aí para isso, eu quero ficar Homer Simpson, sabe? Claro que eu não sou o tempo inteiro assim, né? Às vezes você não precisa ficar tão obcecado. Às vezes eu quero um filme para não pensar em nada, bobagem, só para rir, para me divertir. Isso também faz parte. Mas tem que ter esse equilíbrio entre esses filmes e livros que você vai ler, você vai falar, tá bom, entretenimento, gostoso, bacana, e outras coisas que possam te ajudar a organizar e que te preencham a alma, que te dêem um sentido maior para a sua existência, né? A literatura para criança, literatura de qualidade para criança, trabalha com ética. Mas não essa ética pequena que a gente às vezes faz associação da ética de roubar ou não roubar, que essas são as pequenas questões da ética, né? A questão principal da ética, que engloba o roubar ou não roubar, né? Isso está dentro da grande ética, que tem a ver com os gregos. A grande questão ética que o Aristóteles falava e tudo mais, é qual o sentido da nossa existência. Qual o sentido da vida? A partir disso a gente pode começar a falar de roubar ou não roubar e de outras coisas. Mas qual o sentido da nossa existência? Você imagina, a criança também, em outro nível, ela se percebe, né, estando na Terra e entre nós. Ela está entre nós. E tem momentos que ela se pergunta também, tem as suas perguntas filosóficas. A literatura para a criança, ela responde para a criança, né, qual o sentido da existência, qual o sentido da vida. As personagens na literatura infantil que eu gosto, elas passam de uma forma não direta exatamente isso, né, que a vida é a jornada, é o embate com o desconhecido, é o encontro com os nossos amores e nossos desamores, a vida é o medo e é o vencer o medo, né, é a coragem e o estremecimento. Então, tudo isso vai passando para a criança, ela vai se entendendo como ser humano dentro de uma ficção que aparentemente ela está muito distante dela, né? E, de novo, as histórias, elas insuflam esperança, que é uma das coisas mais importantes para a infância. Eu posso ter o direito, como adulto, de ser nihilista. Nihilista significa que não vê sentido na vida, que é um pessimista e tudo mais. Como adulto, nós temos esse direito de ser nihilistas e de achar que nada tem sentido e tudo mais. A criança, isso é tenebroso se nós adultos passarmos isso para a criança. Isso para mim é uma coisa
chega a ser criminoso, né? Porque a criança, ela tem que ser um ser esperançoso, porque ela está em crescimento. Deixa ela chegar à conclusão dela quando ela crescer. Tem pessoas mais otimistas, mais pessimistas, que veem o meio copo cheio, o meio copo vazio, isso vem claro. Mas na infância, nossa missão como adultos é mostrar para ela como vale a pena a vida. Porque ela está em crescimento, ela precisa descobrir a vida e fazer a sua escolha filosófica da vida. Quando eu falo filosófica, significa, de novo, qual o sentido da vida, por que estamos aqui, né? Por que existe tudo isso? Deixa ela fazer essa escolha, mas depois que a gente insuflou a esperança nela, que vale a pena chegar nesse momento onde ela possa fazer suas próprias escolhas mais profundas e filosóficas. A boa literatura está ligado à esperança, a um sopro de esperança, porque se a gente não der esse sopro de esperança, a criança já desiste já de cara. É uma coisa horrorosa, a gente não pode deixar elas desistirem. E olha que as dificuldades são muitas. Aqui no Brasil nem se diga, né? São muitas, são muitas. Então a gente tem que ter... O Guimarães Rosa, ele tem uma passagem linda no Grandes Sertões Veredas. Eu coloquei nesse meu livro aqui, ó, no Refugiados, eu coloquei o final da fala do Guimarães Rosa, do livro. É uma beleza essa passagem. Ele fala assim, no final do livro... Eu sempre sei decorar, mas já que eu tô com ele, vou ler aqui do meu próprio livro. Ele tem um personagem no livro, no romance, que está nascendo, né? Assim, é um bebê que está nascendo, e um personagem diz assim, ao ver o bebê nascer, saindo da barriga da mãe, falando assim, isso fala do Guimarães Rosa no livro: um menino nasceu, o mundo tornou a começar. Lindo. Isso é esperança. No momento que tem criança, a esperança ressurge, né? Assim, então a gente reza para que a nova geração de crianças jamais, quando virem adultos e alguns virem policiais, jamais façam o que aquele animal fez com o George Floyd. Você entendeu? Essa é a esperança. A gente pode perder a esperança e falar assim, nossa, realmente o mundo não presta, coisa horrorosa, a gente não tem mais jeito. Somos adultos. Não podemos passar isso para a criança. Porque quando a criança nasce, ela vem ao mundo, ela sim pode, né, mudar isso. E muitas coisas mudaram, né, porque as gerações vão mudando. Tem muitas coisas que mudaram. Né, assim, coisas que a gente achava, né, absurdo, não existem mais. Não existem mais. Tem a ver com esse ciclo geracional. Né? Mas estou falando demais aqui. Você me fez uma pergunta, estou aqui falando demais. Não, mas escutá-lo, mas você é o nosso convidado. Né? Escutá-lo é uma grande honra. E você fala, não, claro, e a palavra é sua. E você fala de tamanha sensibilidade, né? E você faz uma defesa da dimensão ética, mas você falou da dimensão estética da literatura. De compreender a vida, da beleza da vida, de reconectarmos, né, com a vida. E a criança tem direito, ela tem direito de ser validado pelo adulto. Você traz um ponto muito importante, né? Como é sério o adulto desesperançar a criança, eu vou colocar bem entre aspas a palavra, mas não autorizar que a criança... É muito cruel isso. Você desesperançar a criança é cruel demais, porque a criança é a potência... É a potência do futuro. A criança é a potência da mudança. É ela que... né? Então, assim... E claro que às vezes acontece da criança calhar de estar numa casa muito deprimida, muito desesperançosa, e pode ser que a literatura na escola salve ela. Então, olha a importância disso numa família, que isso acontece. Eu conheço isso, né? Então, crianças que estão em famílias muito desesperançosas por milhões de motivos, nem vou julgar, porque enfim, tem motivos até para serem assim, tem coisas horrorosas acontecendo no mundo, mas a criança, ela entra nessa loucura, que é uma tristeza só, mas ela pode ser salva, e eu já vi casos, ela pode ser salva na sala de aula, ou em espaços onde vem a literatura, ou vem a música, vem a arte em geral, e volta a religar ela, é uma religação, a religar ela com a própria infância, né? Com a própria infância e com esse futuro que ela pode ter. Então, muitas crianças saíram de um ciclo de desesperança familiar através de histórias de professores que mostraram que fizeram pontes culturais, ampliaram repertórios. Né? Tem uma história que fala muito sobre isso. Oh, vocês têm que ler essa história. Se você não conhece, pode anotar e ler já. Pede na Amazon já hoje. Se chama A Cinderela Chinesa. É um livro da Companhia das Letras e é um livro autobiográfico de uma menina
que nasce numa família, realmente, assim, uma família que destroçou a vida dela, destroçou. A mãe dela morre quando ela nasce, o pai culpa ela, os irmãos, aí vem uma madrasta horrorosa, tudo verdade. E essa menina, o que vai salvar essa menina, que podia ser a desesperança em pessoa, porque a família dela era um horror, quem salvou ela foi uma avó, e a literatura e as histórias. E a avó, numa carta, diz para essa neta, diz, as histórias são um talismã contra o desespero. As histórias são um talismã contra o desespero. Quer dizer, e é uma história verídica, tá? Então, essa menina que podia se perder na desesperança e no caos, né? Uma coisa assim, meu Deus do céu, ela é resgatada por uma avó, único ser afetuoso da família, mas que estava distante dela, e pela literatura. A literatura organiza, ordena e diz para ela, minha filha, você não é a única que vive isso. Muita gente vive por isso, mas tem esperança. Tem esperança. Você vai conseguir vencer isso. Né? Tem esperança. E ela resgata. A história é linda, 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 linda. Olha, fica a dica para nós. Você falou de quanto a escola ocupa esse espaço. E aí entra uma questão referente ao preparo do educador. É importante que o educador tenha excelentes vivências literárias, que ele revisite a sua própria história, que ele tenha condições de ter acesso a histórias de qualidade para que exercite e possa realmente cuidar com zelo daquilo que é de sua responsabilidade, que é ajudar a criança a se desenvolver. É um tema que nós aqui do Ateliê Prateado lutamos muito, Ilan. Nós buscamos formatar cursos, trazer palestrantes, sabe, trazer essas discussões à tona. Nós estamos nos ocupando no preparo de um curso agora, que a gente deve lançar no final de julho, no final de junho, sobre o trabalho chamado Convite ao Trabalho com a Literatura, possibilidades e inspirações criativas para a prática pedagógica. E a nossa preocupação é justamente instrumentalizar o educador para que ele possa olhar para si, olhar para a sua história, ampliar o seu repertório cultural, literário e olhar para a sala de aula, olhar para essa criança como esse sujeito de direito. Né? Então, discutir o que é uma literatura de qualidade que você trouxe, qual é o papel, e você fala muito sobre isso, qual é o papel de uma contação de história, porque você é um contador de história nato. Eu sei que uma das suas grandes paixões é contar história, você nos contou aqui. Qual é o papel, então, da contação de história? Qual a importância de ter livros, das crianças manusearem livros? Você podia até falar um pouquinho para a gente, Ilan, das suas fontes de inspiração. Você tem aí um best-seller, né, Até as Princesas Saltam Pum, que é uma história que aconteceu em algum momento e que depois você, lá na frente, escreveu. A história da cicatriz, você tem uma história da sua filha também. Conta pra gente um pouquinho. Você tem mais de 70 livros, quase 80 livros escritos, traduzidos para diversos países, diversas línguas, me desculpe, e consequentemente que chegam a países diferentes. Então, além dessa contribuição de pensar a literatura, que você nos ajudou aqui a compreender, olhar para a criança, olhar para o poder da literatura, né? Você escreveu agora para o Estadão um artigo sobre a questão da imunidade, a importância da imunidade da infância, de ter acesso, e você falou sobre isso indiretamente agora, das crianças terem acesso à literatura de qualidade, a viverem emoções, que isso vai dando suporte para o cotidiano. Mas vamos falar um pouquinho, a gente tem um tempinho ainda, se você topar, das suas obras, a fonte de inspiração. Qual é o seu olhar para a infância? Quando você escreve, você é um autor reconhecidamente de qualidade, né, com prêmios, o Alvo está aí, que foi um livro premiadíssimo também. O que te inspira, tá? E quais são as bases para a escrita de qualidade? Não é o segredo, mas o que está por trás das suas inspirações? Então, para o pessoal, eu vou começar a falar dos livros e tudo mais, nesse tempinho, para o pessoal não ficar desesperado, depois entrem no meu Instagram, que tem lá na minha bio, tem a link com os livros, o pessoal fica falando, cadê os livros, cadê os livros? No Instagram, no ilan.dreman, vocês entrem lá, depois vocês vão achar os livros, tem lá um link dos livros, tá bom, pessoal? Assim, eu trabalho em 3 frentes, né, de criação literária. A minha relação com a literatura, ela nasce antes como leitor, né? Então, eu sempre fui um leitor, posso falar, né, sem falsa modéstia, um leitor competente, ou seja, sempre gostei de livros bons, li muita coisa ruim, continuo lendo porque eu sou masoquista, mas enfim,
Sim, eu sempre li muita literatura, e literatura infantil de muita qualidade, porque eu tive o privilégio de, nos anos 90, trabalhar em projetos de incentivo à leitura, eu formava acervos, eu era responsável de montar biblioteca, isso foi uma grande, né, foi uma aula para mim. Então, quando eu comecei a escrever as minhas histórias também nos anos 90, eu já tinha um pouco a clareza dos meus modelos de autores, do que eu gostava, do meu modelo de livro, porque eu não separo, Teovina, assim, quando fala de qualidade, eu não separo o texto do livro físico. Para mim, assim, o livro, ele é um todo. Todo, né? Quando eu escolho a capa, que sou eu que faço isso hoje, nos últimos anos, eu faço junto com a editora, com o ilustrador, mas assim, passa por mim escolher capa, escolher guarda do livro, né? A guarda do livro é isso aqui, né? Quando você abre. Então, quando você tem na guarda do livro essa imagem aqui, por exemplo, essa imagem aqui faz parte da história já. Né? A história começa já aqui, e aqui faz parte, a história não começa na primeira página. Então, tudo isso eu fui aprendendo durante anos, de olhar o livro como um objeto completo, não cindido, que era muito comum antigamente, né? Nos anos 60, mais 70, mais do que 60. 70, 80, o autor entregava o texto e a editora fazia lá o livro, o seu projeto gráfico, com o seu ilustrador. O autor não tinha muita relação. E eu já sou de uma outra geração, então, quando eu falo de qualidade literária, eu falo sempre do objeto, tá? É texto, é ilustração, é capa. Tem que dar coisa bonita na mão da criança. Porque se a gente Isso quer... é respeito. Desculpa, mas isso é respeito, né, Claro, Ila? É um princípio. e além de respeito, é apreciação estética. Quanto antes ela souber o que é bonito, mais rápido ela vai fazer a diferença sozinha. Porque tem coisa que é feia, que é horrível, que não é bom de literatura. E ela vai fazer essa diferença sozinha, porque se ela tiver contato com belo, com bonito, isso é uma coisa normal. Na música é assim. Em todo lugar, se você tem contato com músicas de qualidade, não que você não possa ouvir músicas ruins. Às vezes você escuta, que vira chiclete, tá no sua playlist, mas elas não são as que marcam a sua vida. Você sabe o que é bom, né? Aquelas que vão ficar para sempre. Para a literatura é um pouco isso. Então, quando eu comecei a trabalhar, tive esse privilégio de ter contato com la creme de la creme da literatura do mundo, não era nem do Brasil, infantil. Quando eu comecei a escrever as minhas histórias, quando você escreve histórias, eu não penso em nada disso. La creme de la creme. Não, eu tô criando. Quando eu vou fazer depois o projeto todo, eu tô criando. E depois eu vejo que realmente tem tudo a ver com isso que eu acabei de falar. O autor, ele não pode ficar pensando nisso. Vai ter que fazer uma coisa de qualidade, ter que fazer uma coisa bonita. Não. Ele tem que fazer, ponto final. Né? E é isso que ele tem que fazer. Faça e pronto. Né? Senão isso também te atrapalha. Então, eu tenho 3 formas de criação. Eu tenho uma forma que eu amo de paixão fazer isso, que é recontos. Então, são histórias tradicionais que eu faço as minhas versões. Então, eu tenho livros sobre mitologia grega, livros sobre Brasil, sobre África, sobre China, sobre Turquia, sobre Índia, cultura sufi, budista. Então, isso são histórias que eu pesquiso e vou recontar. E depois fica o livro pronto. Um livro novo que está nessa minha lista do Instagram, tá lá, sei lá, dessa área que chama... Você ia adorar, pega aí depois. Chama Cavalo de Troia, A Origem. É lindo esse livro. Lindo, lindo. É um reconto com uma ficção que eu criei. Lindo de morrer. Ilustração de um espanhol. É de babá de lindo, assim. Sim, chama Cavalo de Troia, A Origem. Isso é um livro de reconto. Ou um livro de reconto, outro lindo, que esse aqui, que chama Viagem ao Redor do Mundo em 37 Histórias. São 37... Isso é reconto. Né? Ou é um livro... Aqui, ó, tá aqui, esse aqui, Cavalo de Troia, A Origem. É maravilhoso. Né? Ou esse aqui também, que é um livro mais antigo, mas saiu agora uma versão nova, que é O que a Terra está falando. Né? Um livro belíssimo. Tudo isso é pesquisa e reconto. Diferente de histórias que eu invento sozinho. Então você vai ter uma ideia, vai desenvolver, vai trabalhar, reescrever milhões de vezes até ficar pronto. Então nessa categoria tem isso aqui que é uma das minhas histórias mais antigas e mais conhecidas, que chama O Pó do Crescimento. Isso aqui é uma versão nova de um livro bem antigo. E aí tem os livros ligados às minhas filhas, né? Então eu sempre brinco que eu sou um pouco como um pescador do cotidiano. Eu estou lá pescando, esperando com a minha vara de pescar alguma coisa. Pesco
uma frase, um comportamento. Então, por exemplo, agora na quarentena, eu bato na porta da minha filha de 16 anos, 10 da manhã, abro a porta e ela tá na cama com o celular na mão. Eu falo, filhota, 10 da manhã, o que você tá fazendo na cama? Pai, hora do parque, hora do recreio. Eu comecei a rir, falei, é sério, por que você quer que eu faça? Estou na cama, é o novo recreio da quarentena, tá na cama. Então, você vai pescando isso eu já anotei no meu computador, isso vai te dar ideias para livro. Meus livros mais famosos e que repercutem mais estão nessa categoria, que é o das princesas que soltam pum, que é o Papai é Meu, que é o... Então, que mais fazem isso aqui, que tem uma versão brasileira que eu não encontrei, mas tem aqui também, que fala, não sou mais bebê, que é uma frase que as minhas filhas falavam, né? Essa aqui é uma versão espanhola, né? Que as minhas filhas falavam, eu falava assim, vou ajudar você a se vestir, papai, eu não sou mais bebê, papai. Né? Aí ela falava o tempo inteiro isso, aí eu escrevi isso, achei super engraçado e fiz um livro super lindo, assim, livro, no Brasil ele é publicado pela Letria. Vão lá na minha lista do Instagram, não se desesperem, não se desesperem. Tem Tá? lá. O pessoal vai ficar desesperado, cadê? O Pai Não Fui Eu também nasceu de uma fala verdadeira, o Pai Não Fui Eu, tenho aqui uma versão. Oh, Ila, tem uma pergunta. Desculpa, o leopardo do livro O Pai Não Fui Eu era algum amigo imaginário? Ela achava que era o leopardo mesmo que tinha feito a bagunça, não foi ela. Não, foi um momento. Isso aqui é a versão italiana. Foi um momento que ela quis se safar de algo que ela tinha feito, que tinha derrubado o livro, né? Então ela inventou o leopardo na hora, não era nem um amigo imaginário dela, mas ela tinha inventado lá na hora para se safar um ser imaginário, né? E é um livro também que eu adoro de paixão. Então são essas 3 categorias que eu trabalho. As que as pessoas conhecem mais é a terceira, né? São as narrativas do cotidiano. Mas eu gosto de todas, assim, as de recontos, eu tô agora refazendo, vocês não têm noção como que... Eu tenho uma coleção que chama 14 Pérolas, e agora tá indo para moderna essa coleção, então a gente está refazendo a mesma ilustração, a mesma ilustradora, mas com formatos diferentes, tudo mais. Gente, vocês não tá ficando uma lindura, então as 14 Pérolas da Índia, as 14 Pérolas judaicas, sufis, são histórias assim de suculentas, eu adoro. Mas o que mais as pessoas me reconhecem é mais nessas histórias ligadas às crianças quando as minhas filhas eram pequenas, né? Eu não posso escolher os gostos dos meus leitores, cada um faz o que quiser. Quando eu publico o livro já não é meu, né? Ele pertence aos olhos dos leitores e suas interpretações, o que eles quiserem podem fazer, fiquem à vontade, não é mais comigo, né? É com vocês, né? Show. Eu vou usar aqui a expressão da CM Barreto. Show. Ilan, repercutiu muito quando você falou do pescador do cotidiano. Nosso tempo está indo aqui, mas eu queria fazer uma convocação para nós, educadores, pais. Nesse período de quarentena, nos defrontamos com as nossas crianças em casa. Isso não é fácil. Parar o mundo, né, as nossas verdades são colocadas em xeque, as nossas emoções, né, vem à flor da pele, isso é extremamente natural, mas a gente precisa lembrar que as crianças são esponjas. E elas têm muito a nos ensinar. Nós podemos aprender muito com elas, né? Ao mesmo tempo, elas têm uma capacidade tremenda de olhar para o belo, né, de olhar para a singeleza, nos convoca, o brincar diz muito sobre esse mundo encantado. Então, o convite, a convocação é que nós consigamos ser também pescadores desse cotidiano. O Ilan, com o seu talento, transforma em grandes histórias, guarda lá na frente e volta, mas que nós sejamos pescadores do cotidiano, que consigamos olhar para o nosso cotidiano e encontrarmos a beleza que há nesse cotidiano, por mais desafiador que seja. Porque essa construção, você falou muito do mundo simbólico, você falou desse alicerce, a gente falou aqui da questão da imunidade, que nós consigamos fazer desse momento um momento que nós nos fortaleçamos também no olhar para a criança, nessa construção de sentido, para o pós-pandemia nós estarmos mais fortalecidos. E que esse mundo melhor que nós almejamos, que o nosso desejo é poder olhar e conversar no elevador, dizer, né, a temperatura, voltar à padaria e poder, né, fazer isso um hábito normal, e com certeza nós faremos de uma maneira diferente, e o nosso desejo é que nós realmente sejamos muito melhores, que nós consigamos aproveitar as dimensões tanto éticas quanto estéticas desse processo. De conseguir contemplar o belo, a singularidade, ouvir uma voz com maior encanto, ler bons livros. Ilan, 26 segundos. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Obrigada. Fechamos
Salva Claro. no IGTV, salva no IGTV. Vou salvar. Pode deixar no IGTV, pessoal.